você sabe bem, meu negócio é relação com as pessoas, assim. Eu de verdade amo isso, respeito muito isso. Eu acho que para fazer qualquer coisa decente, você precisa gostar de conexão. Gente. Tudo é gente. No final, tudo é gente. E aí é isso. Eu acho que se você olha dessa forma, qualquer sonho sai do papel. É a mistura de olhar direito pra gente e ter energia para tirar do papel. Porque não é só pensando, né? Mas explica aqui pro pessoal o que é a Olá. Foi engraçado que eu cheguei e Yasmin já perguntou se a Olá é concorrente do Flow, né? E do Vênus. Caramba, chamamos o concorrente. Que coragem, né, gente? Que coragem você tem. No 5º episódio? Quinto episódio. A Olá é uma plataforma de podcast. Então, assim como Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, existe uma série de plataformas. É uma plataforma mais que agregador. Por quê? A gente é agregador, então todos os podcasts disponíveis no mundo que não são exclusivos de nenhuma plataforma estão lá. Inclusive Flow tá, Vênus. Vitão falou para mim que amanhã vai estar. Amanhã a gente ajeita isso. Então pronto. Só que além de agregar, a gente também tem o nosso estúdio e a gente produz podcasts próprios. Com parceiros importantíssimos na vida da Olá. Hoje são 75 canais que são feitos lá e são exclusivos da Olá. Você não consegue ouvir em nenhum outro lugar. Tem um escritório, um estúdio. Tem. Cada dia, cada horário é para uma pessoa que vai lá gravar. Exatamente. Então são milhares de podcasts do mundo, de todos os lugares. São milhões já. Já passou de 1 milhão. Caraca! Muito bom. Que massa. Mas 75 exclusivos da Olá, que você só escuta. E temos um site, um aplicativo para iOS e Android. Grátis. Tem uma versão paga de funcionalidades, como todas, Premium, né? De não ter propaganda, de ter coisas ilimitadas, playlist, offline. Mas não precisa. Não precisa. A pessoa entrou, play, escutou, bora. E para cadastrar o próprio podcast, a gente entra lá? Entra lá. Se você já tem um podcast, você leva o seu RSS feed, vai em agregar canal, bota e agregou, de verdade menos de 30 segundos. Se você não tem e tem vontade de ter um podcast, sobe um arquivinho de som na sua casa, vai na Olá, é de graça, você cria seu canal, hospeda com a gente, leva para todas as plataformas e eu não cobro nada por isso. Não tem tanta burocracia como o Spotify, por exemplo? Zero. Então, peraí. Então, por exemplo, a pessoa é fã do Flow, tá começando a ouvir o Vênus agora, segue o Petri, segue o Vilela, vê aí e fala, talvez eu tenha coisas para falar para este mundão de meu Deus. Queria ter um podcast, mas não tenho grana para montar um estúdio que nem esse, não tenho grana para botar um Vitão, que o Vitão é caro. Você acha que o cara aqui é nós? Pelo que eu vi o Vitão aqui, é mais caro que a gente. O Vitão não é brincadeira, não. Não é? Então a pessoa pode pensar assim, não tenho uma estrutura, queria ter, mas por onde eu começo? Então, na verdade, se ele vai na Olá, ele consegue gravar um áudio do celular, subir esse áudio e ele tem um podcast. Tem um podcast. Dá um nome, descrição, bota lá uma fotinho de thumb e tal, cria o podcast e pode pegar o feed, eu entrego o feed para a pessoa imediatamente, ela leva para todas as plataformas. É bem simples. E eu sempre falo uma coisa importante. A gente está aqui eu já considero uma super produção, mega equipamento, time, acho legal pra caramba. Desde que as pessoas tenham o que falar. Vocês têm, por isso é bom. Tudo começa em ter o que falar. E hoje, com celulares como são, pega o celular, grava, vai para um lugar quietinho, né? Vai para dentro do armário, sabe? Grava ali um negócio. Direitinho. Bonitinho. Carro. Eu também, já aprendi que carro é uma baita acústica para gravar. Eu aprendi isso na época que eu fazia a participação lá de sábado na CBN. E aí um dia uma repórter estava atrasada, ela não tinha chegado e ela precisava entrar ao vivo, tipo assim, naquele momento. E aí ela tava no carro, ela falou pro cara do Uber, encosta, tipo, só desliga o motor para sumir o barulho em volta. Fecha todos os vidros, a acústica do carro é boa pra isso. Olha que loucura. Eu não sabia dessa, não. Então, você aí, vai pra garagem, leva o celularzinho, grava lá o que você quer falar e sobe, e você pode ter o seu podcast em minutos, é isso? Se você não tiver, é muito rápido. Se você não tiver carro, você pode abrir a porta do seu guarda-roupa, colocar um cobertor em cima e entrar ali e gravar. Ou pede um Uber pra dar uma volta no quarteirão, pede pro cara ficar quieto, tirar a música. Já entrevista o Uber pro podcast. Já é. Pronto, Ubercast. Pode Uber. É uma ideia genial, inclusive. É uma ideia genial. Não é? Fazer com os Ubers. Eu acho também. Entrevistar Ubers. Cada podcast você entrevista um Uber. Fica a dica Uber aqui, pra você. Mas olhando pra câmera, que eu não tenho costume, né? É só acessar olapodcasts no plural.com
ou baixar o Olá Podcast na loja de aplicativo. Tá tudo lá. É bem Maravilhoso. simples mesmo. E como é que vocês fazem para entregar esses programas para as pessoas, para recomendar? Tem um algoritmo? Tem o algoritmo, a gente entrega sempre na home o que está em alta, o recomendado pelo hábito da pessoa, o que ela costuma escutar, e os nossos recomendados. A gente sempre fica de olho no que a galera está fazendo, em qualidade, na mensagem, enfim. Tem uma inteligência artificial que Tem pega artificial as preferências e da... tem a não artificial. A gente Ah, tem é? os dois. O recomendados Pô, é meio já tá que um maior editorial. Que a maioria. Já tá melhor que a maioria. Assim, primeiro que a gente vê só podcast. Então é uma decisão tomada na empresa. A gente não faz nada que não seja podcast. E todo mundo que trabalha com a gente, então, e a Cris já fez coisa lá com a gente, então ela sabe bem disso. Inclusive, Tô entendendo. vocês também estão lá com a gente, tá? Estamos. Então, Somos todos é família. isso. A gente trata todo mundo como se fosse dono da plataforma mesmo, assim. Então a galera chega lá, tá todo mundo em casa. Eu vi que a Vivi veio aqui, Fernandes. Hoje ela estava lá o dia inteiro gravando o Zap da Vivi, que é o podcast que ela tem lá exclusivo. Ela tem. É exclusivo de lá. É exclusivo da Olá. É um dos 75. E aí, super em casa, imagina, passou o dia. O pessoal chegou lá, acho que 13h, eu saí e eles estavam lá ainda. Então, é isso. É uma construção de uma empresa 100% brasileira com o esforço de todo mundo, inclusive dos parceiros que vieram fazer com a gente isso. E pode falar a sua pergunta mesmo? Não, Cris? não, Eu vai ia lá. falar se é monetizado? Sim, como regra, o que a gente está fazendo agora a gente está captando formatos de monetização, tanto assinatura quanto busca de patrocínio. A empresa tem 1 ano, tá? Então é super recente. Ah, assim. é recente, É um bebê. É um bebê. E temos um acordo para essas pessoas que são exclusivas nossas, que a gente aposta junto na produção, elas monetizam junto com a gente. Que massa. Não, o que eu ia comentar só é que, assim, é muito legal você ter essa facilidade de falar com a empresa, porque às vezes a gente tem um problema... o Spotify derrubou um episódio, o YouTube derrubou um episódio, o Facebook tirou a página do ar. Qualquer que seja o problema, é lá na puta que pariu o problema, sabe? Demora com alguém um que você tem mês. que mandar um e-mail. Em inglês. É um saco e tal. E lá não, né? É acessível. A gente, para não ficar inventando também um paraíso, assim, eu tenho dois grandes tipos de parceiros. Eu tenho parceiro que são vocês que produzem e produzem comigo. Esse é um tratamento de casa. A gente resolve junto as coisas. Então não tem essa coisa de ter que falar com alguém, não. Pega o WhatsApp e a gente resolve em 5 minutos. Olha, louco. E tem as pessoas que criam podcasts na Olá. Obviamente eu não consigo, nem meu time, ficar em contato full time com toda essa galera. Tem muita Muito gente fazendo BO, podcast. né? Até, não tem, mas assim, a pessoa está com uma dúvida, ela chama a gente no direct do Instagram, a gente responde em 5 minutos, é rapidinho. Mas se der algum problema, uma pessoa que criou um podcast, claro, pode ser que tenha alguma demora que a gente vai ver o que está acontecendo. Mas nunca por falta de atenção e nunca por dificuldade em processo. Isso não existe. Isso não existe. Tem gente que sobe o podcast dos outros para a plataforma? Olha, Me você surgiu sabe essa que... dúvida agora. Você sabe que eu estava dando risada esses dias. Tem. Por exemplo, em se a todas as pessoa plataformas. baixou um áudio do Flow ou do Vênus e subiu lá, que você falou que dá para subir áudio do celular. A gente e tem aí? um botão de denúncia, que acho que é a forma mais assertiva dessas coisas funcionarem é a participação de todo mundo. Então o botãozinho de denúncia está do lado de todo podcast. Quando chega uma denúncia, chega específico numa caixa de e-mail que a gente fica vendo o que está acontecendo. Eu estava lendo uma coisa que o Spotify passou por uma situação chata, que o pessoal estava criando podcast e colocando músicas mixadas de funk, não sei, uma coisa assim. Eu achei super... Falei, gente, mas é muita criatividade, né? Então tem que ter esse cuidado. Mas, como tudo, não dá para mitigar absolutamente 100% das coisas. Mas é muito legal essa coisa de dar voz para as pessoas, sabe? Cada dia que passa, eu vejo um podcast novo que a gente não faz ideia de onde veio, aí eu vou olhar, ele foi criado na Olá,